Olá, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Deixa eu ver se já está. Acho que eu estou compartilhando a minha tela. Bom, vamos lá bater um papo sobre essa lista de revisão que eu preparei para vocês. É a revisão para a primeira certificação, tá? As turmas aí 1301, 1303, 1309 e 2310. Terceirão, Poder Supremo. Vamos à primeira. Uma questãozinha do princípio de Arquimedes. Interessante, hein? Um bloco de peso 24 newtons foi colocado em um recipiente de fundo plano e horizontal, que continha álcool. O bloco afundou até atingir o fundo do recipiente, como mostrado na figura. Situação na qual a intensidade da força exercida pelo fundo do recipiente sobre o bloco é igual a 8 newtons. Então, a força de contato entre o bloco e o recipiente vale 8 newtons. Letra A. Por meio de um vetor, e tendo a figura como referência, represente a direção e o sentido do empuxo exercido pelo líquido sobre o bloco. Vou tirar aqui esse negócio do antivírus. Não quero atualizar a droga de antivírus, não. E calcule a intensidade do empuxo. Então, eu tenho que fazer um desenhozinho mostrando o empuxo e mostrando também o valor do módulo do empuxo, não é isso? Então tá bom. Então deixa eu ver se eu consigo fazer um bloquinho aqui. Olha, esse é o nosso bloquinho. Não ficou bonitinho, não. Deixa eu tentar fazer um bloquinho aqui mais bonitinho. Aqui. Legal, o bloquinho ficou melhor agora. E aqui eu coloco a força de empuxo, que é sempre, ó, vertical e para cima, tá vendo? Ó, empuxo, legal. Tá bom? Agora, repara uma coisa. Nós temos que forças atuando nesse nosso bloquinho aqui? Ó, nós temos para cima a força de empuxo, nós temos para cima a força de contato normal que o fundo faz, e nós temos para baixo a força-peso. Ok? Esse bloquinho está parado, gente. Então, quando você somar a força de empuxo com a força de contato normal, essas duas forças vão ter o mesmo módulo que a força-peso, né? Primeira lei de Newton, a força resultante vai ser zero. Então, o empuxo mais a força de contato normal, que ele disse que vale 8 newtons, tem que ser igual ao peso dele, que vale 24. Ora, meus queridos, se o empuxo mais 8 é 24, quer dizer que o empuxo é 24 menos 8, que geralmente tem dado 16 newtons. Então, a primeira coisa que ele pediu, na verdade, as duas primeiras coisas estão aqui. Ele pediu o módulo da força de empuxo e pediu um desenhozinho mostrando a força de empuxo atuando, tá bom? Vamos ver o que ele pede na letra B agora. Na letra B ele fala, sabe-se que a face superior do bloco tem área de 0,002 metros quadrados e que é paralela à superfície do líquido, que a aceleração da gravidade vale 10, a massa específica, né, do álcool, quer dizer, a densidade do álcool está aqui, 800, ele quer a pressão em Pascal e a intensidade da força em newtons que o líquido exerce na face superior. Então, ele quer só que o líquido está fazendo, tá? É que o líquido. Então, ele quer duas coisas aqui, gente. Ele quer a pressão que o líquido faz. Vamos lembrar isso? Densidade, gravidade e a profundidade.
Qual é a densidade? Ele está dando aqui, ó. 8 vezes 10 ao quadrado. Quanto é a gravidade? 10. E qual é a profundidade? Vamos olhar lá em cima? Qual é a distância? Olha aqui, ó, 20 centímetros. Porque ele quer a pressão da parte superior do bloco. Então, a profundidade é de 20 centímetros. Sandro, não tem que mudar a unidade, não? Sim. Eu não posso trabalhar com centímetro, né? Porque ele quer a resposta em Pascal, que é sistema internacional. Então, 20 dividido por 100, para passar para metros, vai dar 0,2 metros. Legal? Então, voltando aqui, vou colocar aqui, ó, 0,2. Show? Então, olha aqui, ó, 10 vezes 0,2 vai dar 2. Esse 2 vezes 8 vai dar 16. Então, vai dar 16 vezes 10 ao quadrado. Ou 1,6 vezes 10 ao cubo Pascal. Se quiser botar 1.600 Pascal, também pode, né? Porque 16 vezes 10 ao quadrado é 16 vezes 100. Legal? Qual é a outra coisa que ele pediu? Ele pediu a força também. A força que o líquido está fazendo na parte superior. E aí nós temos que lembrar que, se pressão é a força pela área, então isso quer dizer que a força é a pressão vezes a área. A pressão vale 1.600 e a área vale 0,002. Ok? Quando você fizer essa continha, você vai ter 3,2 newtons. Tá bom? Então, nós sabemos. Aqui, ó, como é que você fez essa continha aí? Dá uma moralzinha pra gente aí. Tudo bem. Eu prefiro trabalhar em notação científica, porque, ó, o que é 1.600? É 1,6 vezes 10 ao cubo. O que é 0,002? É 2 vezes 10 a menos 3. Então, quando você multiplica, vai dar 3,2 newtons. Porque, olha, 10 ao cubo com 10 a menos 3 vai embora. Então, a resposta fica 1,6 vezes 2, que é 3,2. Tá bom? Cuidado que na internet, se você for botar no Google essa questão, a resposta lá é 32. Por quê? Porque por algum motivo aqui, a área está diferente. Eu estou usando a área 0,002. E lá no Google, no original da questão, é 0,02. Então, tem essa mudançazinha, tá bom? Então, o nosso gabarito é 3,2 newtons. Então, vamos para a segunda. Depois eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, com as soluções também. Olha, vamos à segunda. A figura abaixo representa um bloco B de densidade 900 kg por metro cúbico, flutuando na interface entre dois líquidos, água e óleo. Caraca, Sandro, tu é muito vacilão. Já não basta fazer questão com um bloco dentro de um líquido, agora você coloca em dois. Pô, não vai cair assim na prova não, vai, por favor. Eu acho que não, gente, eu acho que não vai cair assim não. Mas quando a gente for resolver essa questão, a gente vai relembrar coisas que são importantes em situações mais simples e que na prova, provavelmente, vocês vão utilizar, tá bom? Então, tem uma coisinha que a gente vai usar aqui, que pode ser que ajude vocês na prova. Vamos lá. A figura abaixo representa um bloco B de densidade 900 kg por metro cúbico, flutuando na interface entre dois líquidos, água e óleo. Considerando que 4/5 do volume do bloco estão submersos na água, realmente dá para ver que ele está mais na água do que no óleo. Então, na água, deixa eu botar aqui, ó, 4/5 do volume. Então, é óbvio que se tem 4/5 na água, tem 1/5, né, no óleo. Então, tem 4 partes na água e uma parte no óleo. Legal. Ele está te dando a densidade da água e ele quer a densidade do óleo. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos de novo tentar desenhar o nosso bloquinho aqui para fazer o diagrama do corpo livre. Sandro, o que é diagrama do corpo livre?
Já falei com vocês. Vocês têm que identificar as forças que estão atuando. Então, nós temos aqui, ó, para cima, O, empuxo no óleo. A, empuxo que a água faz. E para baixo, a força-peso. Então, nós temos o empuxo, porque ele está parcialmente mergulhado no óleo, o empuxo porque ele está parcialmente mergulhado na água, e tem a força-peso, tá bom? Então, vamos equacionar isso aqui. O bloquinho está em equilíbrio, então eu posso colocar assim, ó, empuxo no óleo mais empuxo na água, isso é igual ao peso. Como é que calcula a força de empuxo no óleo? Tranquilão, densidade do óleo, o volume submerso do óleo vezes a gravidade. Como é que eu empuxo na água? Densidade da água, o volume submerso na água vezes gravidade. Como é que calculo o peso, Sandro? Massa vezes gravidade. Deixa eu lembrar aqui, ó. Olha aqui, ó, o pezinho é massa vezes gravidade. Aí você fala assim, putz, o miserável não me deu a massa do bloco. Ele me deu a densidade do bloco. Ah, Sandro, mas tem aquele esqueminha que quando ele não me dá massa, eu substituo a massa por densidade do bloco vezes o volume dele. Então, se ele não me der a massa do corpo, gente, o que a gente faz? A sagacidade pega a massa e substitui pela densidade do bloco vezes o volume dele. Legal? A gente já usou isso algumas vezes. O que a gente pode fazer ali de bom, gente? Deixa eu escolher uma cor bacana aqui. Eu vou escolher esse azulzinho aqui, esse roxo. A gente pode eliminar o G, ó. Eliminou o G. Vai sobrar o quê? A densidade do óleo vezes. Qual é o volume submerso no óleo mesmo? Deixa eu voltar aqui para ver. No óleo é 1/5 do volume total. Beleza, deixa eu colocar aqui 1/5. Então, vou colocar aqui, ó, V sobre 5. Mais, qual é a densidade da água? Da água não, do... Na verdade, eu estou falando de água, é água mesmo, é 1000. Ele deu que é 1000. Qual é o volume submerso na água? 4/5 de V. Isso é igual à densidade do bloco, que ele falou que é 900, vezes o volume do bloco, que é V. Então, vamos ver essa linha, ó. Densidade do óleo é o meu objetivo. O volume submerso no óleo é V sobre 5, que é 1/5 dele. A densidade da água é 1000. O volume submerso na água é 4/5 de V, 4/5 do volume total. A densidade do bloco é 900 e o volume do bloco é V. Putz, mais uma vez a gente pode simplificar ali, ó. Olha que delícia, olha aqui, ó, pan, o V, pan, o V, pan, o V. Então vamos ver como é que vai ficar aqui. Densidade do óleo sobre 5, mais 1000 sobre 5 é igual a 900. Tranquilo? Olha o que vai ficar aqui, ó. Densidade do óleo sobre 5, mais 1000 dividido por 5 é 200. Isso é igual a 900. Ok? Ih, esqueci um 4 aqui, gente, espera aí. Deixa eu apagar aqui, que tem um 4zinho aqui, ó, aqui, ó. Aqui é 4.000 sobre 5, né? 4.000 sobre 5 é igual a 900, tá bom? Então, repetindo, aqui, ó, densidade do óleo sobre 5 está aqui, 1000 vezes 4, 4.000 sobre 5 é igual a 900. Então, aqui você tem densidade do óleo sobre 5 mais 800 é igual a 900. Então, a densidade do óleo sobre 5 é igual. Passo 800 para o outro lado, né? Vai dar 100. Então, daqui você tira que a densidade do óleo vai ser 5 vezes 100, 500 quilogramas por metro cúbico. Ok? Então, uma boa questão para você refazer depois, hein?
Essa questão é o quê? Opa, tem aqui, acertamos. Deixa eu botar aqui vermelhinho o gabarito. Aqui, ó, 500. Letra C, de sapo. Belezinha? Segunda, foi. Vamos ver a terceira aqui. Outra de empuxo, acho que é a última de empuxo. Totalmente imerso na água, contida num recipiente. Um cubo de 1 centímetro de aresta permanece em equilíbrio, qualquer que seja a posição em que é colocado. Então, o cubo, dependente de onde você coloque ele dentro da água, ele fica parado. Considerando a aceleração da gravidade constante, igual a 10, a massa específica da água ele está dando, que é a densidade, ele quer a massa do cubo e o empuxo que está atuando sobre ele. Massa e empuxo, tá bom? Primeiro, qual é o volume dele? É 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, se você for passar para metro cúbico, lembra que a gente já fez isso? Ó, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Esse é o volume dele. Tá certo? Agora a gente tem que calcular a massa dele. Como é que a gente calcula a massa dele? A gente já fez aqui em cima, né? Pega a densidade e multiplica pelo volume. A densidade dele vai ser igual à densidade da água, óbvio. Porque se esse cubo, qualquer lugar que você coloque ele dentro da água, ele fica em equilíbrio, é porque ele tem a mesma densidade da água. Olha lá, ó. Totalmente imerso na água. Então, você tem um objeto que ele está totalmente imerso na água. E qualquer lugar que você coloque ele está em equilíbrio. Então, ele tem que ter a mesma densidade que o corpo. Então, a densidade é 1000, que é 10 ao cubo. Nós calculamos aqui, ó. Olha a densidade aqui, ó, 1000. E o volume, que é 10 a menos 6. Então, quando você fizer essa continha aqui, você vai achar que a massa é 10 a menos 3 quilos. Ok? 10 a menos 3 quilos, ó, eu já sei que só pode ser a letra C. É a única que está dando a massa 10 a menos 3 quilos, tá vendo? Mas vamos calcular o impulso só para confirmar. Ó, o bloquinho está aqui. As forças que estão atuando no bloquinho são o empuxo e o peso. Ele está em equilíbrio, então o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. E peso, você sabe que é massa vezes gravidade. Se a massa é 10 a menos 3 e o G vale 10, então a força de empuxo vai ser 10 a menos 2. Então, o empuxo é 10 a menos 2 newtons. Então, essa foi mais tranquila, né? Achamos a massa e achamos a força de empuxo. Vamos ver a próxima. Olha lá. Termodinâmica. Um recipiente encerra uma certa quantidade constante de gás, considerado ideal, as transformações FG, GH, HI e F, sofridas por esse gás. Legal, tem o diagrama pressão versus temperatura. As informações nas quais as transformações nas quais as vizinhanças executam um trabalho mecânico sobre o gás. Então, vamos tomar cuidado com uma coisa aqui, gente. Toda vez que você tem um trabalho sobre o gás, o trabalho é negativo. Vê lá na parte teórica. Se o trabalho é negativo, quer dizer o quê? Que o volume diminuiu, né? Ou seja, o volume final ele tem que ser menor do que o volume inicial. Então, isso aqui é importante. Estamos procurando a transformação em que foi feito um trabalho sobre o gás, então o volume diminuiu. Então, o trabalho é negativo. Então, a gente tem que descobrir onde que o volume diminui, em qual dessas transformações o volume diminui. Tá certo? Deixa eu jogar isso aqui para baixo para a gente analisar cada um. Então, vamos analisar primeiro a transformação FG. O que está acontecendo na transformação FG? Olha aqui, ó. Na transformação FG, a pressão é constante. Aqui, ó. A pressão não muda. E
a temperatura aumenta. Toda vez que a temperatura aumenta, ó, lembra de PV sobre T. Isso aqui é constante. Então, se a pressão não está mudando, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Então, se a temperatura aumentou, quer dizer que o volume aumentou aqui também. Então, o volume aumenta. Então, essa transformação FG, ela não é boa para a gente, porque de F para G, a temperatura aumenta e o volume também aumenta. E eu estou procurando uma que o volume diminui. Então, FG não é boa. A gente não quer FG. Vamos ver agora GH. O que está acontecendo de G para H? O volume, a temperatura é constante. Então, se você coloca aqui, ó, PV sobre T, se a temperatura é constante, gente, pressão e volume são inversamente proporcionais. O que está acontecendo com a pressão aqui de G para H? De G para H, a pressão está diminuindo. Se a pressão diminui, o volume aumenta. Então, GH também não é o que eu estou procurando. Porque o volume aqui também está aumentando. Nós vamos tentar de H para I agora? Vamos ver o que está acontecendo de H para I. Que é esse trechinho aqui, ó. Quando ele vai de H para I, a pressão é constante. Então, olha, PV sobre T. Se a pressão é constante, o que está rolando aqui com a temperatura? Ela está diminuindo. Se a temperatura está diminuindo, quer dizer que o volume também diminuiu. Então, isso aqui interessa para a gente. Então, esse é um dos trechos que ele está procurando. Então, aqui, o volume diminui. E no último trecho, que é o trecho IF, lembra que PV sobre T, isso aqui é sempre constante. Então, como de I para F a temperatura não muda, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quando você vai de I para F, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, o que acontece com o volume? Ele diminui. Ou seja, há duas transformações aqui em que o volume final vai ser menor do que o volume inicial, em que o volume vai diminuir e que o trabalho é negativo. É na transformação HI e na transformação IF. Isso aparece na letra B de bola. Aqui, ó. HI e IF. Legal? Próxima. Um gás ideal sofre uma transformação adiabática. Caraca, Sandro, que droga de nome é esse? Transformação adiabática. Vai lá na teoria, tem que saber isso. Não pode ir para a prova sem saber o que é transformação adiabática, isométrica, isovolumétrica, isobárica, isotérmica. Tem que saber isso tudo. No caso da transformação adiabática, eu vou puxar uma setinha aqui, é aquela que o Q igual a zero. É aquela que a gente considera que não tem troca de calor, né? Em um meio externo, realiza um trabalho sobre o gás. Opa, o trabalho é realizado sobre o gás. Então, o trabalho é negativo. Quando o trabalho é realizado pelo gás, o gás se expande. É positivo. O volume aumenta. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, o trabalho é negativo, é uma compressão. E aí, o que acontece quando você tem Q igual a zero e o trabalho negativo? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada na primeira lei da termodinâmica. ΔU é calor menos trabalho. ΔU é igual a zero, é adiabático, menos o trabalho. Então, nós chegamos à conclusão aqui que a variação de energia interna ela é menos o trabalho. Ou seja, um número é o simétrico do outro. Ué, Sandro, mas ele falou que o trabalho é negativo. Se a variação da energia interna é simétrica ao trabalho,
Isso quer dizer o seguinte, que se o trabalho é negativo, automaticamente a variação da energia interna tem que ser o quê? Um número positivo. E toda vez que a variação da energia interna é positiva, quer dizer que a temperatura do gás aumentou. Então, a temperatura final ela tem que ser maior do que a temperatura inicial. Ou seja, quando você tiver uma transformação adiabática, em que não há troca de calor, o ΔU e o trabalho vão ter sempre sinais diferentes. Como aqui ele disse que o trabalho é negativo, porque foi feito sobre o gás, então o ΔU tem que ser positivo, a variação da energia interna é positiva. Ou seja, a temperatura do gás aumenta. Então, a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. E aí, com certeza, vai ter alguma coisa dessa natureza para a gente marcar aqui, ó. A energia interna, letra A, a energia interna do gás diminui? Não, aumenta. O calor trocado aumenta? Não, é zero. Pressão, volume do gás aumenta? Não, o volume diminui. A temperatura do gás aumenta? Olha aqui, ó, olha ela aqui, sabia que ia ter isso. A temperatura do gás aumenta. Gabarito, letra I. Show de bola? Boa questão para a prova, hein? Refaz. Boa questão para a prova. Olha a dica. Boa questão para a prova. E vamos parar na 6, tá? Para a gravação não ficar grande. Eu vou gravar até a 6, depois eu faço outra gravação com as outras. Uma certa quantidade de gás oxigênio, submetida a baixas pressões e altas temperaturas, de tal forma que o gás possa ser considerado ideal. Sofre uma transformação AB. Olha aqui, ó. AB, está aqui. Conforme mostrado no diagrama PV. Calcule o módulo do trabalho realizado sobre o gás. Porque quando ele fala módulo, a gente nem precisa se preocupar, né, se o trabalho é positivo ou negativo. Embora, vamos aproveitar a situação, o que está acontecendo com o volume quando ele vai de A para B? O volume em B é menor do que o volume em A. Então, rolou uma compressão. Então, o trabalho, nesse caso, é negativo, tá bom? E como é que a gente calcula aí o trabalho? Trabalho, nós vimos que se a pressão estiver variando, a gente tem que ir para o gráfico, né? É numericamente igual à área do gráfico. Então, vou ter que calcular a área desse gráfico aqui, ó. A área abaixo da reta, né? Isso é 1. Já fizemos, inclusive, na sala, essa figurinha. Isso é um trapézio. Então, temos que calcular a área de um trapéziozinho. Então, trabalho, né, em módulo. Lembra que eu estou calculando o módulo, tá? Não preciso colocar o sinal. Nossa, a seta ficou horrível. Vai ser base maior. Quem é a base maior do trapézio? É isso aqui, ó. 2P0. Mais a base menor do trapézio, que está aqui, ó, P0. Vezes a altura do trapézio, que é isso aqui, né? Ó, vai de 2/3 a V0, que é V0 sobre 3. Aqui é o V0 sobre 3. Isso sobre 2. Então, olha aqui, ó. A base maior do trapézio é isso aqui, as bases são paralelas. Então, isso aqui ó, vale 2P0, a base maior. A base menor vale P0. E a altura vai ser isso aqui, ó, de 2/3 de V0 a V0. Quer dizer, 1/3, né, de V0. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, vai ficar 3P0 vezes V0 sobre 3, isso dividido por 2. Porque isso aqui, né, gente, ó, isso aqui vai dar 3P0, tá bom? Aí você pode cortar esse 3 com esse 3. Então, olha o que vai sobrar. P0 vezes V0 sobre 2. Ok? Ou seja, o que foi importante nessa questão? Para a gente relembrar o quê? E quando a gente tiver um gráfico, uma transformação no gráfico PV, a área, né, abaixo dessa transformação, ela vai ser numericamente igual ao trabalho. Se for um ciclo, como é que a gente vai calcular o trabalho? A área do ciclo, tá bom?
Então, vou parar a gravação, depois eu continuo as outras questões aí, para não ficar muito grande, tá bom? Tem uma de Arquimedes ainda, outra aqui de Arquimedes, tem uma de Pascal, uma ali de pressão também, e uma de gráfico, legal, tá bom? Deixa eu interromper aqui, e deixa